Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. Eu prevejo que me irei reformar em 2042. Nessa data, a Segurança Social estará subfinanciada sensivelmente há 20 anos e estaremos a 3 anos de esgotar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Esta pergunta eu ponho em meu nome pessoal, mas é uma pergunta que afeta muita gente. E ponho a pergunta porque a questão da sustentabilidade da Segurança Social, obviamente, é um tema que preocupa muito o PSD. E achamos que é preciso pensar neste problema no longo e no médio prazo e prever medidas que permitam, que façam que quando eu chegar, eu e muitos outros chegarmos a esta idade, não nos encontremos numa situação, depois de ter contribuído durante vários anos, não ter reforma nenhuma. E por isso o que eu gostava de saber é o que é que o Governo está a fazer para enfrentar este problema de uma forma cabal, de uma forma séria, de uma forma sustentada. Nós sabemos bem que o Governo tem tomado algumas medidas que permitem adiar o problema alguns meses. Em particular a questão do subfinanciamento, aumentando ou diversificando as fontes de receita enfim, usando algumas das receitas de impostos para especificamente este problema. Mas preocupa-nos de não estarmos aqui a falar de medidas mais estruturais para resolver esta questão, que é uma questão que se põe em Portugal de uma forma especialmente aguda, embora seja verdade que afeta vários países europeus, mas em Portugal põe-se de uma forma especialmente aguda. Isto não é... No PSD nunca houve falta de vontade para discutir este problema. Agora, parece-nos que neste momento falta uma análise mais sustentada e a tomada de medidas mais sustentadas e mais compatíveis com a seriedade que o problema nos impõe. E gostava, numa segunda pergunta, de olhar para as projeções do Governo. O Governo, e o Sr. Ministro referiu, e bem, que este ano, aliás, em 2018 não se prevê transferências extraordinárias do orçamento para a Segurança Social. O que eu gostava de recordar aqui é que houve já um ano em que o crescimento estava acima do potencial da economia, que foi o ano 2017, e que nessa altura ainda houve uma transferência extraordinária para a Segurança Social, que foi de 430 milhões de euros. Neste momento, a pergunta que eu tenho é o que é que nos garante? Nós estamos neste momento numa economia acima do potencial. O Governo prevê uma desaceleração da economia em 2018 e, enfim, ainda não sabemos o que será 2019, 2020, mas é possível que haja novas desacelerações. Aliás, a economia tipicamente não pode estar acima do potencial eternamente. E, portanto, a pergunta que eu ponho é: o que é que nos garante que não será necessário transferir mais verbas do Orçamento do Estado para a Segurança Social no futuro, em particular 2019, 2020, 2021, e o que poderia ser feito para evitar que isto aconteça? Depois gostava de falar sobre um tema muito prático, uma questão muito concreta, e se calhar já tem uma resposta para nós. O Conselho de Finanças Públicas, em julho de 2017, fez uma declaração em que refere que há um incumprimento por parte do Instituto de Informática da Segurança Social do dever de prestação de informação em tempo oportuno. Como sabemos bem, o Conselho das Finanças Públicas tem um papel importante e o PSD, enfim, tem confiança e acha que é muito útil o papel do Conselho das Finanças Públicas enquanto instituição independente para avaliar a prestação financeira do Governo, para pôr isto em termos mais gerais. Há alguns ministros do mesmo Governo a que pertence que, infelizmente, tipicamente não têm este mesmo respeito pelas instituições independentes, mas aqui a única questão que gostaria de pôr, e não sei se é o seu caso, mas a questão que eu gostaria de pôr aqui é muito concreta, será que este problema já foi resolvido? O Conselho das Finanças Públicas refere, em particular, os dados que refere que não se foram fornecidos é o número de pessoas singulares, remunerações declaradas, etc. E, por outro lado, o total de pensionistas e novos pensionistas por mês, por regime, etc. E, portanto, eu acho que seria muito útil, se ainda não foi feito, que possam, com a maior brevidade possível, enviar esta informação
ao tal. E para terminar numa nota mais positiva, e terminando, queria, enfim, penso que, não sei se terão todos recebido esta informação, mas foi divulgado hoje um estudo que mostra que entre 2011 e 2014, Portugal foi dos 4 países que, com programa de ajustamento, o país que sofreu um menor impacto da desigualdade social. E os autores do estudo referem em particular que o rácio dos 20% mais ricos face às pessoas, aos 20% das pessoas menos favorecidas, esse rácio, que é um rácio de desigualdade, terminou em 2014 sensivelmente ao mesmo nível que em 2011. Eu acho que isto é um motivo de satisfação para todos, de ver que as consequências da crise puderam ser mitigadas pelo anterior governo com um modelo que foi comprovado, que foi um modelo de crescimento, enfim, de mitigação através das exportações. Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigado, Sra.